Alô, amigos da Band, mais uma vez estamos juntos na sua emissora, aqui no programa Louvor e Mensagem, todo sábado essa hora, para que você possa abrir o coração, ouvir uma entrevista boa e uma boa palavra bíblica que vai abençoar o seu coração. Hoje, mais uma vez, nós estamos entrevistando uma entrevista que eu quero que você preste atenção. E logo em seguida, eu quero falar para você uma palavra teológica, uma palavra bíblica, uma palavra que ultrapassa tempos e espaços, porque eu quero falar sobre a verdade. E a verdade não muda, a verdade não tem medo de contestação, a verdade nos liberta. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Queria convidar você a vir assistir as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical. Jesus mudou minha vida e minha família. Vem você também fazer parte dessa família. Venha, Jesus tem algo para você. Fala galera, bom dia. Queria convocar vocês para todo domingo estar aqui com a gente na Maranata da Praça Seca. Tô esperando vocês aqui, hein? 9 horas da manhã, domingo, hein? Não esquece não. Jesus restaurou a minha vida. Pode fazer isso na sua. Venham para aqui participar dessa igreja. Vocês não vão perder, só vão ganhar, porque vão estar nos braços de Jesus. Eu sou da Maranata de Praça Seca. Aqui Jesus mudou minha vida. Vem pra cá. Vem logo, vem. Venho convidar você para fazer parte dessa família. Venha participar com a gente dos cultos. Deus vai transformar a sua vida. Você será muito bem-vindo e eu tenho certeza que a presença de Deus vai invadir o seu coração. Deus te abençoe. Olá, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá, aqui na Praça Seca. Quero convidar você para uma de nossas reuniões. Nós temos o estudo bíblico às 9 horas da manhã, um culto abençoado às 10 horas e às 18 horas. Venha, traga a sua família. Também temos culto às terças-feiras, 19h30. Estou esperando você aqui na Rua Barão, 873, na Praça Seca. Facinho de achar, aqui próximo à estação do BRT. Vem, eu quero te abraçar, tanto você quanto a sua família. Deus abençoe a sua vida. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu vou conversar com a Luciana Mochen. A Luciana é esteticista e também tem uma clínica chamada Corpo Light. Mas a Luciana teve um encontro com Jesus que transformou totalmente a vida dela. E é sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Claudete. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. É verdade, esse programa que vai mostrando como Jesus tem transformado a vida de tantas pessoas, né? Eu não costumo entrevistar artistas, nem pessoas assim, políticos importantes. São pessoas, brasileiros. Somos nós. Não é? Que tiveram, assim, a vida totalmente transformada por Jesus e você é uma dessas. Amém. Como é que foi a tua infância, o teu início de vida, o teu caminhar? Então, se eu me emocionar, pode acontecer, faz parte. Faz parte. Minha mãe ficou viúva muito cedo. Eu tinha 2 meses, meu irmão tinha 6 anos. E minha irmã com 5, meu irmão com 6. E minha mãe é do interior do Espírito Santo e ficou viúva sozinha no Rio de Janeiro. Com isso, luta. Muita luta. E nós nos vimos naquela situação. Minha mãe teve que sair às 4 horas da manhã para trabalhar e nos deixavam ali. Então, foi uma infância muito difícil, com muita carência. Eu sempre digo isso, que nós vivíamos abaixo da linha da miséria, né? De muito pobre, porque a carência, a casa muito ruim, né? Com muita decadência, muita carência alimentar. Então,
mas com muita dificuldade. Então, seu pai não pôde deixar, assim, uma pensão boa, né? Não, meu pai, ele era operário e ficou uma pensão para ela de um salário mínimo. E ela, como que naquele momento, naquela época, não existia cartão de crédito, não existia essas coisas. Então, ela tinha que nos sustentar, só que não tinha condições. Então, nós fomos crescendo com aquilo, né? Meio de muita pobreza mesmo. Meio de muita pobreza. Um bairro que nós morávamos, que moramos até hoje no mesmo bairro, mas, óbvio, é um outro bairro transformado, né? Mas era um bairro em que passava, né? Do jeito que passava a lama, né? A vala, né? Não tinha um saneamento básico. Então, passava na porta... O esgoto passava na porta da nossa casa, né? Então, era uma vida muito recente, era um loteamento novo e que meu pai não esperava falecer. Né? Ele esperava ali construir uma casa, uma coisa bem bacana para ele e minha mãe. Então, era tudo muito novo para eles. O loteamento era novo. Então, mediante essa tragédia toda, minha mãe teve que assumir isso tudo, né? E a gente foi crescendo naquele lugar, né? Com muita dificuldade. E todas nós, assim, tanto eu, meus irmãos, a gente sempre ansiava, né? A gente pensava em coisas melhores, né? A gente sabia que a vida não era só aquilo. Vocês tinham um sonho. Nós tínhamos sonhos. Que é importante ter sonhos, né? E vou te falar, Claudete, ai de nós se não fossem os sonhos. É verdade. Ai de nós, assim, nesse sentido. Porque quando você tem um sonho, você busca por ele. Aquilo te move para frente. Aquilo move você para frente. E eu digo, às vezes, né, até fugindo um pouco, que hoje, às vezes, a gente vê que alguma coisa dentro da nossa juventude de atual foge porque ela não tem sonho, porque ela não tem meta, ela não busca. Né? E a gente, naquele momento, nós tínhamos sonhos. E interessante, você me disse que, em termos assim de vida espiritual, sua mãe não tinha nem tempo de ir para a igreja, né? Não tinha condição. Minha mãe vem de uma família católica, minha mãe era católica. Minha mãe até tentávamos dizer para nós irmos à missa, né? Mas criança, adolescente, né? Criança mesmo. Você ia à missa como? Se você minha mãe não tinha tempo. Minha mãe trabalhava todos os dias de 6 da manhã às 10 da noite, né? Esse realmente era, porque ela trabalhava numa empresa chamada União Manufatura de Tecido naquela época e que ela pegava 2 turnos, né? Ela dobrava, né, para poder dar conta daquilo, né? Então, muito lutadora, decidiu que ia melhorar a casa dela, que era a casa em que nós vivíamos. Então, mediante trabalhava demais. Luciana, você me disse que bem novinha ainda, com 10 anos, você começou a falar com Deus, a conversar com Deus. Porque assim, eu tinha muito essa coisa da carência, né, paterna. E já se falava muito em Deus, né? Naquela época se falava muito em Deus. Falava Deus, Deus. E eu falava com Deus. Mas o Deus que eu conhecia era aquele Deus. Lógico que eu cheguei, né? Ia à missa algumas vezes. E eu via aquela coisa muito distante de mim, no sentido assim. Deus era uma coisa para mim muito rigorosa. Sim. E depois eu aprendi, assim, que Deus eu poderia falar com Deus como eu falava com um amigo. Com um amigo, e que Deus era meu amigo. Sim. Oração é falar com seu amigo Deus. E mediante a isso, eu comecei a falar com Deus. Eu falava com Deus diariamente. Eu falava com Deus indo para a escola, eu falava com Deus voltando. Eu dizia para Deus que eu não gostava daquela minha vida, que eu sonhava, então, a vida melhor para minha mãe. E isso foi me movendo. Esse sentimento com Deus. E é interessante que você me disse que, em função de conversar com Deus, aliás, todos nós precisamos conversar muito com Deus, tem muito que aprender. Muito. Você começou a pedir a Deus uma orientação profissional para sair dessa situação que vocês viviam de pobreza. Sim, a gente começou, eu comecei a trabalhar muito nova, né, com 14 anos, e mediante a gente fomos trabalhando, fazendo vários trabalhos na indústria, e depois saímos da indústria, trabalhei em lojas, fui vender picolé, sanduíche natural na praia, e eu dizia muito para o Senhor que eu queria muito mudar, eu precisava mudar. Foi aí que você resolveu fazer o curso de esteticista? Quando eu estava já na indústria, eu decidi que eu ia sair. E que eu decidi que eu ia trabalhar por minha conta, né? E aí, pedindo orientação a Deus. E aí, eu fui fazer realmente estética, né? Fui fazer depilação, comecei com uma maca
e um pote de creme, e mediante aquilo eu consegui ter dinheiro para manter todo o curso e entrei na área realmente da estética, porque eu comecei mesmo fazendo depilação e depilação já emendando na estética. Agora, Luciana, e aí você está aí como uma empreendedora, não é? Estou. Uma mulher de garra, Verdade. buscando dar a virada na vida, quando a sua mãe tem um AVC. E isso aí você me disse que deixou você num momento muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Né? Veio o que? A depressão. O que aconteceu? Então, mediante, eu estava montando a Corpolite, né? Nesse período, eu estava em um período de muito trabalho e contava muito com a minha mãe também, que nesse mesmo período eu dava aula no Senac como professora já de estética. E mediante a isso, eu me vi muito sobrecarregada. Minha mãe não ficava boa nunca, né? Porque não melhorava mediante o AVC. E já nisso já se passava 1 ano e 4 meses, tá? Em que realmente eu comecei a ficar cada vez mais cansada. E eu dizia para Deus... E deprimida. E falei com Deus que eu ia desistir. Mas aí não. Aí Jesus já dizia para mim, você continua. Foi aí que você, assim, de repente, já tinham te falado da igreja missionária evangélica Maranata, né? Já tinham te falado disso. E você, então, um dia decidiu ir procurar a igreja. Decidi. Eu cheguei um dia na porta da igreja Maranata, estava fechada, desci chorando muito, porque eu estava muito triste. E depois eu consegui ir na igreja Maranata no dia 26 de dezembro, tá, de 2005, num culto de Natal. E quando eu entrei na igreja, eu me apaixonei. Imagina o coral, aquele coral maravilhoso, que devia estar cantando, né? E aí eu senti a presença do Espírito Santo. E eu nunca mais consegui sair. Aí você, aquele Deus que você conversava tanto, você passou a sentir Ele no teu coração. Não, eu tive um encontro com Jesus Cristo, e ali eu entendi profundamente o que era Jesus, o que era Deus, qual era realmente, e o quanto que Ele me cuidava, porque, na realidade, eu sempre fui muito cuidada por Deus. Eu sempre fui muito cuidada ali por Jesus. Eu sentia isso. Eu vivi experiência com Jesus, que teve uma vez, quando eu tive uma experiência com Jesus, que eu vi a mão. Deus me chamando. Isso não foi. E um mês depois eu tive o mesmo sonho. Eu no mesmo lugar, eu parada, e eu não via a coisa, mas eu via a mão de Deus me chamando. Te cuidando. Me cuidando. E assim, aquela experiência minha era muito forte. E eu assim, eu sou tão grata a Ele, porque eu sei que o que eu vivo, o que eu sou, o que eu me transformei como ser humano. Você sentiu uma mudança... Tremenda. Assim, muito patente na sua vida, né? Totalmente. Você me falou que você era muito aflita, muito agoniada, nervosa, estressada. Agitada demais. O que não é para se estranhar com tanta responsabilidade desde nova, né? E que você sentiu que Deus transformou. Transformou. Em que áreas você sentiu essa transformação? Começou por mim. Eu sentia, isso eu senti mesmo, quando Deus ele simplesmente jogou. Eu senti um balde de água gelada dentro de mim, nesse sentido, em que eu comecei a ficar cada vez mais calma, eu me tornei uma pessoa mais centrada, mais calma, um amor tremendo pelas pessoas, porque eu sempre amei muito pessoas, mas eu não sabia como dar amor. Sabia demonstrar esse amor. E dentro, quando eu encontrei Jesus de verdade mesmo, que eu aceitei, eu consegui ali sim. Que coisa linda, Eu consegui vivenciar isso. Eu vivencio isso todo dia dentro do meu trabalho. E você também, Luciana, Deus te deu um crescimento profissional. Muito grande. Não é? Infelizmente, existem pessoas que pregam essa teologia da prosperidade. Vem para o evangelho que você vai ser empresário, dá isso, dá aquilo, dá esse dinheiro, dá aquele outro, quase como que comprando Deus para você subir socialmente. Quando tudo que Deus quer é o nosso coração. É o nosso coração. E com o coração você contribui e também com o coração motivado. Você me falou que você agora, dá palestras de motivação. Dou palestras de motivação. Isso eu me foquei nesse público masculino, feminino, desculpa. E no meio dessa minha caminhada dentro da estética, quantas mulheres eu pego até hoje tristes, com a autoestima muito baixa. Em cima disso, eu criei realmente assim, um programa para a gente poder dar motivação, seja isso em comunidade, seja isso em igreja. E venho fazendo isso, não como tanto eu gostaria, mas fazemos isso, né? E isso me dá um retorno assim, pessoal, assim, tremendo. E ter o encontro com Jesus é a melhor motivação que qualquer pessoa pode ter, sem dúvida.
Para mim, não existe vida sem Jesus Cristo. Para mim, eu digo que eu sou uma nova pessoa. Quando eu encontrei Jesus, eu posso dizer para você que, assim, isso não é demagogia. Isso é para viver. É verdade, é a realidade. Quando você sente isso, que você vivencia isso, e quando você abre mão algumas coisas suas para viver obediência, para você sentir isso. É a melhor vida que alguém pode ter. Não, é a melhor vida. Com certeza. Eu falo isso de coração aberto, seja para quantas 100 mil pessoas. Eu vou morrer falando isso. Para mim, Jesus, não existe nada igual. Hoje, se Jesus dizer assim, minha filha, o que você prefere, respirar ou encontrar comigo? Ou você respirar da terra? Eu quero encontrar com Jesus. Não tem nada que me mova. Calma, vai chegar o dia. Luciana, é lindo demais ver essa tua paixão, esse teu comprometimento, mas já acabou o programa, olha só. Que pena, não é? Mas eu acho que você passou muito dessa alegria para os nossos telespectadores. Eles precisam ir numa de nossas igrejas, experimentar esse encontro que você tem, não é? Se não tiver uma Maranata perto da sua casa, uma igreja missionária evangélica, procure uma outra igreja evangélica equilibrada, que pregue o evangelho, e você vai saber por que dessa alegria toda da Luciana. Foi um prazer ter você aqui. É um prazer enorme estar contigo, Claudete. Para mim é uma Obrigada, honra querida. mesmo. E sei o quanto que vocês são pessoas Muito de Jesus. bom. Obrigada. E você, amigo, você está vendo aí um telefone. Ligue para nós. Temos um grupo aqui vibrando, igual a Luciana, para conversar com você, para orar com você. Mas continue ligado, o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus maravilhoso que transforma a nossa vida. Acampamento Maranata. Venha desfrutar deste aconchegante ambiente para realizar seu evento. Localizado em Xerém, o acampamento possui ampla estrutura com acomodação para 400 pessoas, ambientes de reuniões, espaço para atividades ao ar livre, cozinha industrial totalmente equipada e local para suas refeições. Informações 2567-7770. Convido a todos vocês para vir um domingo às 10 horas da manhã assistir o nosso culto de louvor a Cristo. E eu convido vocês que venham para cá também, nas nossas reuniões de domingos, quintas-feiras, e vocês vão ser muito recompensados. Olá pessoal, eu sou da Igreja Evangélica Missionária Maranata aqui do Recreio. Convido você, jovem, para estar aqui conosco na nossa igreja. Você, senhora, mulher, traga seus esposos, traga os filhos para a igreja. É muito importante a vida com Cristo. Eu sou da Maranata do Recreio, gostaria de convidá-los a estar conosco para visitar a nossa juventude. Que Deus abençoe a igreja. Eu sou a irmã Kátia e gostaria de convidar todos os irmãos, amigos, parentes, para estar aqui conosco, assistindo um culto, estando na presença do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ronald Batista, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui no Recreio. Nosso endereço é Avenida das Américas, 14.799. Quero convidar você a estar conosco. Uma igreja que prega um Jesus amigo, um Deus vivo e que certamente tem uma bênção para a sua vida. Esteja conosco, venha cultuar a esse Deus conosco. Repito, um Deus amigo, mas poderoso para fazer infinitamente mais. Dê uma oportunidade a Jesus Cristo e sua vida vai ser mudada. Deus te abençoe. Meus amigos, uma das passagens mais contundentes da Bíblia foi a que aconteceu com Jesus e é descrita essa passagem no capítulo 8 do Evangelho de João.
Jesus estava no templo e ele então começou a falar para as pessoas que estavam lá. Ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E logo em seguida, na frente, mais alguns versículos, ele diz assim: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A primeira pergunta que eu quero deixar para você é essa. Afinal de contas, conhecereis a verdade. Que verdade? Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, conhecer a verdade é conhecer a Cristo, é conhecer a Jesus, é conhecer os ensinamentos de Jesus, é conhecer o poder de Jesus, é conhecer as alterações, as mudanças, as transformações que Jesus faz nas nossas vidas quando a gente se submete a Ele e permite que Ele passe a tomar conta de nós e a mexer no nosso jeito de viver, na nossa forma de viver, de reagir, de falar, de sentir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, quando a gente pensa em tantas pessoas hoje em dia vivendo e morando na nossa cidade, alguém poderá dizer: mas o Brasil é um país livre, aqui nós não temos nenhum tipo de escravidão. Mas eu quero dizer para você que há muita gente vivendo debaixo de uma égide de escravidão. Por exemplo, Jesus é a verdade que nos liberta do pecado. Aliás, foi esse o tema que Jesus estava falando no capítulo 8 de João. Ele disse que se nós estamos escravos do pecado, nós não somos livres, mas quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, nós somos livres do pecado. Então, a primeira coisa que Jesus nos liberta, meu amigo, a mim e a você, é do pecado, dessa necessidade de pecar, desse domínio do pecado. O pecado tem uma série de envolvimentos. Você tem o pecado do adultério, o pecado da mentira, o pecado da soberba e do orgulho, o pecado são vários os tipos da falta de palavra, da desonestidade, da ambição. O pecado é uma coisa muito genérica. Jesus nos liberta do pecado. Lógico que quem tem um encontro com Cristo não se torna uma pessoa que já não peca mais, perfeita. Não é verdade. Nós continuamos a sofrer esses ataques, porque nós somos humanos, nós somos limitados e nós escorregamos. Mas a beleza do Evangelho é que, ainda que eu escorregue, Jesus Cristo sempre fará com que eu tenha uma segunda chance se eu me arrepender, se eu voltar para Ele, se eu pedir perdão, se eu quiser consertar. Então, o Evangelho tem isso de bonito. Ele não depende, o seu pecado não torna você inatingível às mãos de misericórdia do nosso Deus. Então, Jesus nos liberta do pecado. Mas Jesus também nos liberta de nós mesmos, de todos os nossos complexos, dos nossos dramas de criação, de tudo aquilo que gerou em nós um sentimento patológico, difícil, de reação. Tem muita gente que não consegue se relacionar bem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seus irmãos, tem medo da vida, medo de tentar, medo de... Em suma, são pessoas escravizadas ao medo. Jesus nos liberta desse medo, faz de você uma pessoa confiante. Você sabe que você não está sozinho na batalha. Jesus pode ajudar você a vencer a sua dificuldade e aquilo que você, de alguma forma, é limitado em alguma área. Outra coisa, Jesus nos liberta das superstições. Meus amigos, eu tenho estado chocado com o número de superstições que existe até no meio religioso cristão.
É tanta superstição. É gente que acha que se puser uma fitinha no pulso, quando a fitinha ficar podre, o seu desejo, a sua oração é respondida. Isso é superstição. A superstição da água, que você toma um copo d'água e essa água vai curar você. Isso é superstição. E, inclusive, alguns sacerdotes que vêm aspergindo água em você quando você está na reunião, essa água não tem poder nenhum de nos curar, de nos transformar. Tudo isso é superstição. Jesus Cristo é a verdade e Ele nos liberta das superstições. O Evangelho, ele faz com que nós sejamos libertos de todas essas superstições. Mas a verdade de Jesus é tão ampla, é tão maravilhosa, que ela nos liberta de muitas áreas. Por exemplo, Jesus nos liberta dos nossos traumas do passado. Quanta gente escravizada aos traumas, às agruras, às decepções do passado. Decepções com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, com a vida, com o professor do colégio. Muita gente totalmente machucada, que não consegue ser livre desses sentimentos, que envenenam a alma da gente por todo o tempo de vida. Jesus nos liberta dos traumas do passado. Você está vendo como é que Jesus nos liberta? Ele pode libertar a sua vida. Ele pode libertar você disso tudo que anda aí envenenando a sua alma, para que você seja um homem livre, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós passamos a ser livres e é por isso que nós, evangélicos, não aceitamos nada que nos escravize. Jogo de azar que nos escraviza, nós não achamos bom. Todo vício que nos escraviza, que nos prende, nós não achamos bom, porque nós somos livres, livres dessas coisas todas. Quanta gente precisa ser livre hoje em dia de tanta coisa na nossa sociedade, uma sociedade medrosa, uma sociedade que não consegue perdoar. Lá atrás, a seus próprios parentes, quantas famílias desunidas por falta de perdão, todos eles escravos de uma situação de opressão, de prisão que Jesus Cristo quer libertar a sua vida. Para isso, meu amigo, você não tem que procurar uma igreja. Lógico, estar na igreja é ótimo. Todos nós que temos um encontro com Cristo queremos frequentar uma igreja, mas não é a igreja que nos liberta. Quem nos liberta é Cristo. Você precisa de um encontro com Jesus, de saber que é Ele que te liberta, é Ele que faz a diferença. E como é que se pode ter um encontro com Jesus? Você precisa conhecer os seus desejos para a sua vida. É impossível conhecer a Jesus sem ser um assíduo leitor da Bíblia. É através da sua palavra que nós conhecemos o amor de Deus, conhecemos o plano de Deus, conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, conhecemos as superstições das quais nós temos que ser libertos, conhecemos tudo aquilo que nos oprime e que Jesus Cristo veio exatamente para nos libertar. Por isso, eu quero desafiar você a frequentar uma igreja, não por causa da igreja, mas por causa da Bíblia, da palavra de Deus, que nós passamos a estudar e fazemos da Bíblia o nosso livro principal, que enche o nosso coração de uma mensagem de esperança e de fé. Eu quero orar com você para que isso aconteça na sua vida, para que você tenha essa esperança, essa fé, para poder ser liberto por Jesus, que quer libertar você de todos esses traumas e problemas que você pode estar vivendo. Vamos orar, queridos? Meu Deus, meu Pai, eu te oro por esse homem que precisa de uma libertação nessa manhã. Eu oro por essa família que precisa desse toque de liberdade que só Jesus Cristo e o seu poder podem conferir às nossas vidas. Ajuda, meu Deus, ajuda esse homem a procurar na palavra de Deus a fé, procurar na palavra de Deus o estímulo, o desejo de conhecer, da lâmpada que é a tua palavra, que clareia e que ilumina o nosso caminho e faz de nós novas criaturas, pessoas transformadas, pessoas cheias do Espírito Santo. Ajuda essa família, meu Deus, eu oro por eles em nome de Jesus. Meu amigo, para terminar, você está vendo um telefone que está surgindo aí no seu televisor.
Há muitas pessoas esperando a sua ligação para orar por você e, de alguma forma, ajudar você a conhecer essa verdade que liberta para que você seja um homem novo, diferente e transformado. Até o próximo programa, sempre sábado, às 8h30 da manhã. Deus o abençoe, em nome de Jesus.